E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Ezequiel 36, 24 a 28. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Com o fim do cativeiro, em 1948, o povo voltou para a terra. As profecias que dizem respeito à terra começaram a se cumprir. A terra foi liberta da maldição, mas todo o sofrimento que passou o povo judeu não teve nenhum progresso, no sentido de fazer com que se voltassem para Deus. São povo obstinado, de dura serviço. Ainda estão à espera do Messias. Por isso serão severamente castigados. Novamente perderão a posse da terra. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servirdes de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 7 a 11. Quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, é evidente tratar aqui de uma guerra mundial. Essa guerra, mais cedo ou mais tarde, irromperá. Os judeus sofrerão severamente as consequências dessa guerra, serão talvez a causa dela. Neste texto, o Senhor Jesus dá grande ênfase aos judeus. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Eles serão severamente perseguidos e dispersos para todas as nações. Mas desta vez não serão os árabes que tentarão expulsar os judeus. Apesar de terem tanto ódio por Israel, eles temem sua reação, pois já fizeram isso 4 vezes e só perderam território. Eles apenas irão auxiliar os invasores e despojar seus bens. Obadias 10, 15. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão,
no dia do teu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como fizestes, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias 10-15. Talvez a Rússia, que sempre instigou os árabes a lutar contra os judeus, tomará a iniciativa de expulsá-los. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvavam diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1:14-19. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai, e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxestes grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Um vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti
os teus maus pensamentos. Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles os arrodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, e que te tão amargosa, te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, a que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião ofegante, que estende as mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Jeremias 4, 5-31. Logo depois dessa guerra, o anticristo será revelado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Seu domínio será a Arábia e parte da Europa, mas com ódio mortal influenciará todas as nações a persegui-los. Durante a Segunda Guerra, 6 milhões de judeus foram mortos. Na terceira, e algum tempo depois dela, a situação será ainda pior para eles. Se verão à beira de uma extinção total. A guerra será apenas o princípio das dores para Israel. Mas esse tempo não será muito longo. Os árabes estarão de posse da terra
mas não tirarão muito proveito dela. Deus mesmo tratará com eles. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Leia Ezequiel 36, 1 a 15. Ou seja, eu vou ler Ezequiel 36, 1 a 15. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançado à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros, e às correntes e aos vales: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu próprio opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e vos farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar sobre vós os homens, ó meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás tua nação, diz o Senhor Jeová. Os judeus retornarão e se estabelecerão na Palestina novamente. Esse retorno não será apenas de uma parte deles, mas todos regressarão de uma só vez. Mas para que isso aconteça, eles terão que se converterem e se sujeitarem às exigências da aliança. Maneira como os judeus vivem hoje a ideia de uma obediência aos termos da aliança parece fora de questão, mas a situação desesperadora em que se encontrarão vai alterar a situação. Serão como um vale de ossos secos.